Antes de começar a prescrição propriamente dita, você tem que averiguar algumas informações importantes, como por exemplo, o objetivo, né? Claro, né? Você vai obviamente identificar o objetivo dessa pessoa, qual é o objetivo dessa mulher, com um treinamento vinculado aos membros inferiores, porque para superiores pode ser uma coisa totalmente distinta. Outra coisa importante, frequência, né? Quantas vezes ao longo da semana aquela mulher vai ser estimulada em relação ao seu quadríceps, ao seu bíceps femoral, ao seu glúteo, enfim, à sua panturrilha, o que compete ao membro inferior, aos membros inferiores. Frequência. Você já sabe, que me acompanha aqui há bastante tempo, está comigo há bastante tempo, acompanhou a outra disciplina de musculação, né? Sabe que frequência não é a quantidade de vezes que a pessoa vem treinar na semana. Quando a gente fala tecnicamente, fracionando o treinamento, frequência se refere à quantidade de vezes que um determinado grupamento muscular é estimulado ao longo da semana, que pode coincidir com a quantidade de vezes que a pessoa treina na semana ou não. Por isso que você precisa entender sobre fracionamento de treino, porque eu posso, por exemplo, ter uma mulher, né, uma pessoa do sexo feminino, que treina comigo no personal 3 vezes por semana, mas ela treina perna 1 vez por semana. Então a frequência, nesse caso, é 1 vez por semana. Então a frequência é muito importante. Objetivos, frequência. Outro ponto fundamental, preferências, gostos e também os desgostos. O que essa pessoa gosta de treinar? O que essa pessoa não gosta de treinar? Você está dizendo para mim, então, Moacir, que eu tenho que levar em consideração que a pessoa quer treinar? Não. O que quer treinar é diferente do que gosta de treinar. São coisas bem diferentes. Gosta de treinar. O que eu preciso levar em consideração? Eu vou levar um nome. Maria, pode ser? Maria, eu acho que é o nome mais básico que existe, né? Nome santo, beleza. Maria, o que você gosta de treinar? Eu gosto de agachamento, gosto de leg press. Você quer treinar isso hoje? Hoje eu tô, porque agachamento tem que levar mais peso, Uma coisa é gostar, outra coisa é querer. São coisas distintas. Gostos e desgostos, a literatura científica o Borg na década de 30 antes de Cristo já dizia isso já, que o último esforço, o que é levado em consideração a partir do momento que você está encerrando o treino, é aquilo que o aluno lembra, é aquilo que o aluno vai referenciar em relação ao seu treinamento. Presta bem atenção, isso não é recente, tá? Isso não é recente. A literatura evidencia que aquilo que é mais prazeroso para o aluno, aquilo que o aluno mais gosta de fazer, deve ser na parte final do treino. Isso não é de agora. Isso o Gunnar Borg, que não está mais entre nós, já dizia há muito tempo já. Não é de agora isso. O Gunnar Borg dizia que a percepção subjetiva de esforço em relação aos últimos estímulos é aquilo que o aluno lembra. Por isso que o controle de carga de treino tem que ser feito 10 ou até mesmo 30 minutos depois do treino, para que ele não relacione o último esforço com o esforço da sessão. Então não é algo de agora. Tudo isso para explicar para vocês que é importante, quando você for treinar uma mulher em relação ao treino de membros inferiores, pergunte o que você gosta, o que você não gosta de treinar. Eu tenho alunos que amam a fundo e tenho alunos que odeiam a fundo. Então o que eu vou fazer como professor? Eu tenho que colocar os exercícios que são mais desgostosos no início da sessão de treinamento, até a parte mediana do treinamento, né? A parte do meio do treino. Funciona? Funciona. Tem embasamento científico? Tem. Há quanto tempo? Muito tempo, décadas, não é de agora. O que é legal de treinar, o que é bacana de treinar, deixa mais para o final. Se você conseguir prescrever um treinamento referenciado aos gostos do aluno, ótimo. Tá, professor, mas e os atletas? Atleta é outra parada. É outra coisa. Atleta é outra coisa. Atleta, ele tem que treinar aquilo que é necessário para o seu rendimento. Estamos falando aqui de pessoas comuns, como os teus alunos, como você, que é mulher, que está vendo essa live hoje. Então, o que é legal de treinar? O que é bacana de treinar? Diferente do que você quer treinar. Então, as preferências, sim, têm que ser perguntadas no começo da sessão ou no começo da periodização do treino. Eu nem comecei a prescrever treino ainda. Eu estou só falando do que é uma anamnese que, com a sua experiência, você vai, rapidão, tá? Objetivo, quantas vezes por semana? Preferência, o que você gosta?
Ah, eu gosto disso, não gosto daquilo, gosto disso. O que você está afim de fazer hoje? Gosto disso, gosto daquilo, gosto daquilo. Isso faz diferença na forma como o meu aluno vai se relacionar com o treino e o prazer e o sentimento. E, claro, tudo que está relacionado com a aderência vai fazer diferença? Vai. Garanto para vocês que vai. Outra coisa importante, além de tudo isso que a gente falou, é o nível de treinamento, né, pessoal? Em qual momento essa pessoa se encontra, né? Se essa pessoa ela é uma iniciante, se ela é uma intermediária, se ela é uma avançada ou se ela é uma extremamente avançada. Nível de treinamento. Uma mulher iniciante é diferente? É diferente. Uma mulher avançada é diferente. Então, olha só. É importante que a gente identifique, né, o nível de treinamento dessa mulher, o nível de treinamento. Essa pessoa pode suportar um volume de treinamento que esteja compatível a este nível aqui. Vamos pensar num nível de treinamento, como se fosse um nível avançado. Por que o avançado? Porque o avançado é o refinamento da técnica. Então a gente pode pensar, por exemplo, que o avançado já passou por todas as etapas que os indivíduos anteriores já passaram, né? O iniciante, o intermediário e assim por diante. Avançado e extremamente avançado. Então vamos falar de uma mulher avançada. Uma mulher que já tem aí um nível de treinamento nesta condição, que já faz aí musculação há pelo menos um ano e meio, 2 anos, que treina pelo menos 3 vezes por semana, né, que faz treinamento de força 3 vezes por semana, enfim, que leva aí uma condição de prática de exercício e aderência 3 vezes por semana, pelo menos aí há um ano e meio. É claro que tudo isso faz diferença porque é o seguinte, se eu pensar em uma mulher que treina 5 vezes por semana, ela já pode atingir um nível avançado um pouco antes, porque ela vai ter quase o dobro de frequência em relação à mesma mulher que treina 3 vezes por semana. Então, na verdade, o que vale hoje, pelo menos no ambiente prático, tá? E por isso que é importante você relacionar a teoria com a prática, a frequência semanal no sentido de quantas vezes por semana a pessoa vem, determina muito o nível dela. Uma mulher que treina 5 vezes na semana é muito diferente de uma mulher que treina 2 vezes na semana. Nesse sentido, é fundamental que você controle a quantidade de sessões realizadas ao longo do tempo. Porque se você determinar simplesmente, ó, daqui a 8 semanas nós vamos mudar o treino, tá, Maria? 8 semanas. Tá, mas espera aí. Se for uma mulher que treina 2 vezes por semana, serão 16 sessões. Para uma mulher que treina 4 vezes por semana, serão 32 sessões. Só porque são as mesmas 4 semanas. Aliás, as mesmas 8 semanas. Só porque o que determina a diferença entre ambas é a frequência, a quantidade de vezes que ela vem no treino ou que treina com você no personal. Serão mulheres diferentes num futuro, daqui a 8 semanas? Sem dúvida. Sem dúvida. Pode vir a literatura dizer o que quiser que vai ser diferente. Tu não vem me dizer que é igual porque não é igual. Se eu tenho um aluno que treina 2 vezes por semana, iniciante, um aluno que treina 5 vezes, iniciante, começou agora, os dois, daqui a 8 semanas eles serão iguais? Não, não serão iguais, serão bem diferentes. Não estou dizendo melhor ou pior, estou dizendo apenas diferentes. É isso que vocês têm que entender. Beleza. Então, a quantidade de vezes por semana, claro, faz diferença. Então, vamos tratar uma mulher que seja do nível avançado. Vamos prescrever um treinamento para mulheres nível avançado. Quando a gente pensa, por exemplo, no nível avançado, é importante, assim como qualquer nível, você determinar previamente um número de séries, que é o volume do treino, né? Volume no sentido séries a serem cumpridas, que aquela aluna, que aquela mulher vai cumprir ao longo de uma semana. E aí existem diversas estratégias. Não existe uma regra específica em relação a séries e hipertrofia. O que existe na literatura é que você tenha que oscilar as cargas de treino ao longo da semana e essas cargas de treino, seja por séries, repetições, intensidade, que é o peso do exercício, densidade, frequência, tenha que ser cumprido um mínimo de séries. Para o indivíduo iniciante, por exemplo, 4 séries para cada agrupamento muscular, a literatura já diz que é suficiente para fins de hipertrofia. Quando a gente pensa no indivíduo um pouquinho mais intermediário e avançado, 10 séries. O que, na minha opinião, na prática é pouquíssimo. 10 séries por grupamento muscular, você elimina, por exemplo, com 5 séries de agachamento, 5 séries de leg press. Acabou, dá 10 séries. Na semana, tá? Na semana. Quem é que vai fazer isso? Ninguém. Na prática, ninguém, tá?
Ah, mas não vai. Na prática não vai. Duvido que uma mulher se contente em fazer 5 séries de agachamento e 5 séries de leg press na semana. A minha sugestão é que você oscile essas cargas e vá para o teto do número de séries. Por exemplo, 20, 24, porque você tem que lembrar que quando você prescreve 2 séries de agachamento, um agachamento livre, um agachamento sumô, enfim, né, um agachamento que seja envolvendo aí os principais músculos do quadríceps, você pode contar uma série, pode, veja bem, pode, não é que tem que, pode contar uma série para posterior de coxa e uma série para glúteo. Então você vai ajustando o volume de treino conforme o estímulo é dado. Então você joga com o teto da literatura. 20 a 24 séries, por exemplo, para cada agrupamento muscular ao longo da semana para uma mulher avançada, a avançada, tá pessoal, não é iniciante, a avançada é perfeitamente suportável. Perfeitamente suportável. Porque aqui eu estou falando apenas de séries, não estou falando das repetições, não estou falando dos pesos dos exercícios, nem da relação com falha ou sem falha e tampouco dos métodos de intensificação. Eu estou falando apenas de 20 séries. Só isso. Estou falando apenas de 24 séries. Então, levando em consideração tudo isso, a gente pode, então, começar a prescrever um treinamento aí legal de membros inferiores, oscilando cargas, mexendo em alguns métodos, mexendo em algumas estratégias que a gente possa relacionar o bem-estar dessa mulher. A minha aluna chegou para mim e disse o seguinte, ó, eu gosto bastante de stiff, gosto bastante de leg press. Moacir, gosto bastante de stiff, gosto bastante de leg press. O que você não gosta? Moacir, não gosto de agachamento. Beleza, o primeiro exercício vai ser o agachamento. Primeiro exercício vai ser o agachamento. O primeiro, de cara, você já elimina o que ela não gosta. Ela vai fazer, mas ela não gosta. Só que como é o começo de treino, né, pessoal? A gente tem que lembrar que começo de treino, ATP-CP, sistema energético, né, bioenergético aplicado ao exercício físico, está mais estocado, aquela aluna tem mais energia, tem mais creatina fosfato, então eu posso inclusive jogar com mais intensidade. Por que eu posso fazer isso? Porque o volume de treinamento, no sentido, por exemplo, séries e repetições, tendem a dar mais desprazer ao aluno. Então, se eu pego, por exemplo, um agachamento e coloco 5 séries de 20 repetições, tu pode ter certeza que essa aluna vai ter uma tendência a desgostar ainda mais do agachamento. Por quê? Porque você colocou volume demais. O volume, ele é um elemento da carga de treino que está relacionado mais ao desprazer do que à intensidade. Não são todas as pessoas que respondem dessa forma, mas eu estou imaginando uma aluna, princípio da individualidade biológica, que me diz que o agachamento não é um exercício assim tão interessante, tão bacana que ela gosta de fazer. Uma boa estratégia que eu uso na minha prática aqui para um agachamento, por exemplo, quando a aluna não gosta de fazer agachamento, eu posso pedir para essa aluna fazer uma pirâmide que a gente chama de pirâmide decrescente. 15, 12, 10. Olha que legal. Já elimina o volume alto aqui no começo. Desprazeroso no começo. Então a primeira série já vai lá para 20 repetições. Tá, mas olha só, Moacir, você vai chegar já de cara e colocar o treino? Não, pessoal. Mobilidade, estabilidade, pode aquecer lá na esteirinha, pode aquecer na bicicleta, pode aquecer, por exemplo, no elíptico, pode, mas assim, ó, faz um negócio bem rápido, tá? 1 minuto, 2 minutos, um pula-corda, um polichinelo, um polissapato, um polishop, o que vocês quiserem fazer, mas que seja breve e direto. Mobilidade, estabilidade, hoje é o mais indicado. Já prepara as musculaturas para o treino. Então, por exemplo, no caso de treino de membros inferiores, você já faz lá mobilidade de quadril, já faz estabilidade de joelho, mobilidade de tornozelo, estabilidade de lombar e assim vai. Você vai usando exercícios lá que estão envolvidos com as musculaturas que vão ser trabalhadas como um aquecimento. Quer fazer uma esteirinha, tipo um HIIT, né? 2, 3 estímulos de 30 segundos na esteirinha, para aumentar um pouquinho a frequência cardíaca, para aumentar um pouquinho a pressão arterial, para aumentar um pouquinho a redistribuição do fluxo sanguíneo? Ok, show de bola. Mas não fica meia hora na esteira, cara. Não fica 40 minutos. Encurta isso ao máximo, tentando levar ali para 10, 15% da sessão total de treino, bordoada.
paulada, vai para o treino. Então, eu começaria aqui. Então, primeiro, agachamento. Método pirâmide truncada crescente. 20, 15, 12, 10. Poderia ser uma outra conjugação, como por exemplo, 15, 12, 10, 8, claro. 12, 10, 8, 6, claro. O que eu quero discutir com vocês é o seguinte, é 4 séries e eu estou utilizando o método pirâmide crescente, porque a cada série vai ter um aumento do peso, um aumento da intensidade absoluta. O que é intensidade absoluta? É o peso que é usado no exercício. Intensidade relativa está relacionado à porcentagem de RM ou a escala de repetições em reserva. Aqui eu estou falando de intensidade absoluta. Então aqui vai ser um peso, aqui vai ser um pouco mais, aqui um pouco mais, aqui um pouco mais. Aqui eu fechei o meu primeiro exercício. Pronto. Agachamento. É o que ela mais odeia. Já vai de cara, já faz o alto volume logo no começo. Pô, que saco. Mas vai. Faz aí, faz. Vai. Fica em cima. Mesmo que você seja professor de sala, fica em cima. Pronto. Quando ela chegar lá na 10, que já está com um pouco mais de peso, já está com mais peso, acabou o agachamento. Já acabou o agachamento. Você já eliminou o exercício que, teoricamente, né, é o mais desgostoso para essa mulher que relatou para você. Cara, não gosto de agachamento, então beleza, você faz o agachamento. Mas, Moa, que tipo de agachamento? Cara, pode ser o livre, pode ser o hack, pode ser no Smith, não interessa, ela não gosta de agachar no treino. Então, a gente coloca no primeiro. Beleza. E você vai jogando aí com isso. Lembra que, hipoteticamente falamos aqui, para um raciocínio didático, que ela gosta de stiff leg press. Então, se ela gosta de stiff leg press, nós vamos deixar esses exercícios para os últimos, tudo bem? Segundo exercício. Bom, olha só. Pensando que existe aí uma série de exercícios, você pode jogar os exercícios multiarticulares, você pode jogar os exercícios monoarticulares, etc, etc. Vamos pensar, por exemplo, né, que ainda relacionando o que ela não gosta de fazer, vamos colocar o terra. Pode ser com aquela barrinha mais hexagonal, pode ser o clássico com a barra à frente. Ela não gosta de fazer uma espécie de agachamento, porque tem flexão de joelho, flexão de quadril. Já coloco no segundo. Tá, beleza, posso colocar esse terra aqui, mas assim, ó, vamos colocar, pensando nos métodos de treinamento, como algo assim que seja diferente do primeiro. Porque é o seguinte, né, pessoal? Mulher responde muito à variabilidade, tá? Ao princípio da variabilidade. Mulher responde muito ao princípio da variabilidade. Eu estou levando em consideração sempre um parâmetro médio, tá? Por que eu estou levando em consideração um parâmetro médio estatístico? Porque nem todo mundo é igual, mas na média as pessoas tendem a ser iguais. Então a mulher responde a mais à variabilidade. Se você pensar no princípio da variabilidade, você pode aplicar 4 séries, só porque ao invés de utilizar a pirâmide crescente, você vai utilizar a pirâmide decrescente. Como, por exemplo, você vai pedir para essa moça, essa querida amiga, fazer a primeira série 8 repetições. Na segunda série, 10 repetições, por exemplo. Na terceira série, 12 repetições. Na quarta série, 14 repetições. Ao contrário do exercício acima, aqui teremos uma pirâmide decrescente. Ela vai estar achando que está fazendo algo totalmente diferente. De fato está. Por quê? Porque eu estou mudando o método de treino. Aqui eu estou começando com altas intensidades e vou diminuindo a intensidade, aumentando o volume pelo número de repetições ao longo da sequência de séries. Aqui foi o contrário, ok? Então, isso é diferente disso aqui? É. Em termos de métodos, é. Em termos de técnica, é. Porque fazer 8 repetições pesado no começo é diferente se essas 8 fossem no fim. É diferente. Aqui, nesse momento do treino, essa mulher que disse que não suporta agachamento, já eliminei 2 exercícios que são fundamentais, tanto para o ganho de força como para o ganho de massa muscular, e ela nem percebeu. Pô, que legal, num de cima eu fui aumentando o peso, no outro de baixo eu fui diminuindo o peso. Pois é, só que você foi enganada, entre aspas, né, pela expertise do profissional de educação física, que entende sobre métodos e colocou uma pirâmide crescente no começo e uma decrescente depois. Então você jogou com os métodos de treino. Tá tudo interligado. Meios e métodos de treinamento. É o que eu sempre insisto para vocês. Não confundam meios e métodos de treinamento.
Meios de treino é aonde é feito, é no agachamento ou no terra. Métodos, como é feito? É uma pirâmide? Ok. De que tipo? Crescente, decrescente? Porque eu posso fazer o mesmo meio, vários métodos. No mesmo meio que é o agachamento, eu posso fazer pirâmide, eu posso fazer drop set, eu posso fazer hash pause, eu posso fazer biset combinado com outro exercício, mas é o mesmo meio. Que mudou? O método. O contrário é verdadeiro. Eu posso fazer o mesmo método, só que muda os meios. Eu posso fazer tudo 3 de 10. É o mesmo método. Séries múltiplas em todos os exercícios. Eu mudo os meios. O que manda é a estagnação do método, o que é muito bom para iniciante. Pode ver que para iniciante a gente fixa o método e oscila os meios. Para o avançado, a gente fixa o meio e oscila os métodos. Beleza? Para quem tem meu livro já sabe disso, né? Vamos pensar agora num terceiro exercício, ok? Terceiro exercício. Vamos pensar, por exemplo, num exercício um pouquinho mais isolado, né? Aqui trabalhei bastante quadríceps, né? Vastos, medial, vasto, lateral, bem pouco reto femoral, mas também atuando, glúteo ali como músculos bem importantes nesses exercícios, exercícios multiarticulares, né? Na parte da biomecânica, etc. Então não dá para a gente olhar apenas um ponto, né? A gente precisa relacionar todos os pontos. Mas vamos pensar num outro exercício. Cadeira extensora. Exercício que é documentadíssimo pela literatura já há muito tempo, um nível de evidência bem alto já, como um dos exercícios mais interessantes quando a gente pensa no estímulo do reto femoral. Até mais, inclusive, segundo alguns estudos científicos, do que agachamento. Olha só que bacana. Por isso que, escolho esse ou escolho esse. Parem com essa dualidade de, o melhor é este ou é este? Este ou este? Qual que é o pior? Este ou este? Tentem juntar as estratégias. É muito mais interessante, se isto é possível. Ok? Se for possível, uma cadeira extensora cabe muito bem, porque daí você vai complementar, por exemplo, o que é o estímulo do reto femoral no agachamento e no terra. O que eu posso fazer aqui, então, em relação a métodos de treino, né? Já que essa mulher aí está sendo bem estimulada, uma mulher avançada, uma mulher que está aí progredindo, já está consistente, pensando nos princípios da variabilidade. E aí, o que a gente poderia fazer? Galera, tem muita coisa para fazer, claro, né? Você pode pensar o seguinte, 4 séries, tá? Séries múltiplas, então vou colocar aqui, séries múltiplas, mas no finalzinho ali, essa mulher vai fazer um upset. Como que seria isso? Eu posso prescrever 3 séries, 10 repetições, trabalhando um volume aí intermediário com o que foi feito anteriormente, mais uma de upset. Primeira série, 10 repetições com um peso, que ela fica ali 1 a 2 repetições na reserva, como basicamente o treino todo está sendo aqui, né? Um pouquinho longe da falha. Descansou? Segunda série, também ali aproximadamente 1 a 2 repetições na reserva, 10 repetições com o mesmo peso, não precisa alterar peso. Terceira série também. Então ela fez 3 séries de 10 com um peso que seja ali 1 a 2 repetições na reserva. O que isso significa? Que ela fez 10, mas poderia fazer 11 ou 12. Então ela está um pouquinho longe da falha. Na quarta série, ela vai fazer o que a gente chama de upset. Esse upset aqui, ele tem o que nós chamamos de premissa de falha. Isso significa dizer que ela vai experimentar a falha, o que é muito interessante quando a gente pensa que já está no meio do treino. Exercício número 3, eu vou prescrever 5, lembra do stiff do leg press, né? Eu vou prescrever 5, ela já está aqui no terceiro exercício, então eu já posso começar a dar uma exaurida nessa mulher, pensando que ela vai ainda fazer 2 exercícios que ela gosta. E aluno avançado tende, é uma tendência, isso não é uma regra, é uma tendência, tende a gostar mais quando é desafiado, principalmente mulher. E olha a variabilidade que eu tenho aqui no meu treino. Primeiro, agachamento multiarticular. Segundo, terra multiarticular. Aqui eu posso pensar num agachamento com um rack, se você quiser assim, ou com uma barra livre. O terra eu posso pensar numa barra hexagonal, se você tiver, etc. Cadeira extensora já muda para um monoarticular, inclusive já vem para uma cadeia cinética aberta. Aqui eu estou numa cadeia cinética fechada, aberta. Então eu estou trabalhando com o que é todos os princípios da prescrição. Anatômico, biomecânico, princípio psicológico, colocando os
que ela mais desgosta no começo e o que ela começa a gostar mais do meio para o fim, e assim vai. O que é o upset? Uma técnica de intensificação bastante avançada em que o aluno vai executar uma quantidade de repetições subindo o peso até chegar em uma repetição. Isso que é upset. Exemplo, você colocou um peso para o aluno executar ali 12, 15 repetições. O aluno executou 12 repetições. Vamos pensar na cadeira extensora aqui, ó. Vamos pensar aqui 40 quilos, tá? Pense na sua cadeira extensora, a cadeira extensora que você tem aí na sua academia, ou que você tem aí no seu estúdio, ou onde você atende personal, tá? Mas só para fins de raciocínio. Fez 12 com 40. Terminou essas 12 com 40, você vai lá e vai aumentar o mínimo possível. Geralmente é 5 em 5. Geralmente. Pode ter cadeiras de 10 em 10. Aumenta de 10 em 10, vai na burdoada. Mas na maioria, pelo menos pela que eu conheço, é de 5 em 5, até 100, geralmente é de 5 em 5. Aumentou 45 quilogramas. Ela vai fazer X. X repetições. Por que X? Eu não sei quanto que vai ser, eu não sei a capacidade dela. Ela fez 12, 40. Aumentei, sem intervalo, tá? Sem intervalo. Então tá lá, vai, 11, 12. Terminou, aumentou, 45. Vai, minha filha, vai, cara, vai. Aumentou o peso, vamos imaginar que essa mulher tenha feito 5 repetições. 5 repetições. Opa, 5 está longe de 1, ou pelo menos é diferente de 1. Ela precisa chegar em uma repetição. Então ela tem força, ela tem ATP. Tem creatina fosfato sendo ressintetizada ainda para poder executar uma outra série. Aí você foi lá e aumentou para 50 quilos. Sem intervalo, ela foi lá e fez 3 na raça. Você vai perceber que tem uma dificuldade mecânica, você vai perceber que pode ser que tenha uma leve roubadinha, aquela furtadinha, mas você tenta controlar. 3 é diferente de 1? É. Então, sobrou força? Sobrou. Aumenta 55 quilogramas. E vamos imaginar que com 55 ela tenha conseguido fazer uma repetição. Uma só. Uma. Acabou? Acabou. Acabou. Sai da cadeira extensora, vai dar uma voltinha, vai tomar uma água, alguma coisa, fazer uma brincadeira, chamar SAMU, alguma coisa assim. Acabou. Quantas repetições ela fez aqui? 12, 17, 20, 21 repetições. Você conta o volume, então na verdade ela fez 3 séries de 10 mais uma série de 21 repetições. Fechou? Fechou. Parte para o quarto exercício. Pensando numa mulher avançada, né, pessoal? Avançada, ok? Terceiro exercício, 4 séries, 3 séries, 10 repetições. Na última você faz um upset, que é uma técnica muito interessante. 12, entre 12 e 15, com o peso que você estipulou. Exemplo, aqui 40. Beleza, acabou 40, aumenta para 45, sem intervalo. Ela fez, hipoteticamente falando, 5. Poderia ser 6, poderia ser 4, depende da capacidade do aluno. Depende se essa mulher realmente está num nível diferenciado. E isso é bom porque você identifica a capacidade de ressíntese de ATP. Fechou 5, está longe de 1. Eu quero que ela chegue em 1. Em 1. Aumentou para 50, fez 3. Aumentou para 55, fez uma, acabou. Fechou, larga tudo, respira e segue para o próximo exercício. Beleza, chegamos aqui, passamos, na verdade, do meio do treinamento dessa mulher avançada. Repare que ela começou com um exercício que ela desgostava e vocês esqueceram que ela desgostava. Eu tenho certeza que vocês focaram tanto aqui que vocês esqueceram que ela odiava agachamento. Inclusive ela mesma. Ela assim, caraca, meu Deus do céu, meu quadríceps. Aí já bate foto no Instagram. No espelho. Cara, é assim. É assim. E tô descuidando da literatura? Jamais. 4 séries, 4 séries, 4 séries, 12 séries até agora. Só porque eu estou trabalhando com técnicas de intensificação que permite uma maior sensação de prazer ao longo que o tempo passa. Agora a gente vai para os 2 finais. Os 2 finais, nós vamos usar aquilo que a aluna nos falou. Eu gosto de fazer stiff e leg press. Se ela tivesse me dito, eu amo leg press, eu adoro leg press, eu sou apaixonada pelo leg press. Se o leg press fosse uma pessoa, eu casaria com o leg press. Aí eu jogaria o leg press por último. Stiff leg press, aí eu jogo os 2 por último. Cadeira extensora, leg press stiff, eu jogo os 3 por último.
Eu odeio afundo. Eu boto afundo primeiro. Eu vou fazendo isso? Sim, eu faço isso e funciona. Por quê? Porque quando ela está aqui, ela já esqueceu o começo. Agora a gente vai dar um foco maior no posterior de coxa, nos glúteos desta mulher, desta maravilhosa mulher. Stiff. Se a gente pensar numa mulher avançada, o stiff ele já entra como uma proposta bacana. Voltando aqui a 4 séries, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 4 séries de 10 repetições, utilizando o pico de contração. Posso usar o pico de contração, porque nesse momento aqui eu não tive um grande enfoque ainda em posterior de coxa. E não tive um grande enfoque ainda, pelo menos de forma mais direcionada, em glúteos. Tive de forma secundária, com músculos estabilizadores, etc. Mas como alvo principal, não. Então, se eu pensar, por exemplo, em outras estratégias que possam otimizar a utilização desses músculos, o pico de contração acaba sendo bem interessante. Por quê? Porque o pico de contração é trabalhar com fase isométrica e eu posso pensar naquela fase isométrica onde existe uma maior ativação muscular, que não é a mesma coisa que hipertrofia. Ativação muscular significa que o músculo simplesmente está sendo ativado, ele está sendo recrutado de forma neural. Agora, não tem vínculo direto com a hipertrofia, indireto sim, mas direto não. Ou seja, não é porque eu estimulei o músculo que ele vai crescer. Agora, eu preciso estimular o músculo para crescer. Aí é bem diferente. Veja que uma coisa é direta, outra coisa é indireta. Ou seja, o stiff é uma boa oportunidade para você trabalhar com um pico de contração, uma vez que você pode, por exemplo, a cada repetição, você colocar um pico de 2 segundos ao final da fase excêntrica. Onde é que está o final da fase excêntrica do stiff? Então, olha só, a gente tem aqui um bonequinho. Cara, eu não sou desenhista, tá? Isso aqui seria o meu stiff, para vocês terem uma ideia. Mas olha só, aqui o indivíduo está com a barra aqui na frente, tá? Ele está com a barra aqui, está segurando a barra aqui, ok? Esse aqui é o ponto inicial do exercício, né? A barra está aqui, imagine que a barra está na minha mão, aqui na frente do meu quadril. Eu vou começar a fazer uma flexão do meu quadril. Então eu vou ficar assim, né? Olha só, isso aqui seria o meu stiff com flexão de quadril, tá? Isso aqui seria o meu stiff com flexão de quadril. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Que a pessoa está aqui segurando, né, a barra em 90 graus. Aqui, isso aqui. Aqui seria o glúteo dela e aqui o posterior dela. Ou seja, quando eu penso, por exemplo, em um pico de contração, é interessante que você coloque no ponto final da excêntrica. Então, aqui, quando eu baixo a barra, né, quando eu faço a flexão do meu quadril, eu estou fazendo a fase excêntrica do movimento. E quando eu estou puxando e trazendo para o ponto onde eu fico ereto, em pé, é a fase concêntrica do movimento. Então, o que acontece? Eu posso pedir para cada repetição que esta mulher vai fazer, ou seja, para cada momento em que ela fazer a flexão do quadril, ela vai até o ponto de 90 graus, né? Aqui tem 90 graus, ficar 2 segundos. Então ela vai contar uma repetição assim que ela completar a concêntrica, mas ela para no meio do caminho e faz 2 segundos. Então é como se ela fosse descer, desceu, 1, 2, voltou, desceu, 1, 2, voltou. Você vai contando 2 segundos para cada movimento completo concêntrico e excêntrico, dando um pico de contração intermediário entre essa ação concêntrica e excêntrica. Teoricamente, isso vai prolongar a execução da série. Por quê? Se você fizer 10 repetições em torno de 3 segundos, você vai durar 30 segundos para fazer essa série aqui. Se você coloca 2 segundos para cada ação completa, você vai deixar essa série com 20 segundos a mais. Então, o tempo sob tensão será quase o dobro do que se você fizer convencionalmente 10 repetições. Isso é interessante, tá? Porque você pode trabalhar até com menos peso. Você vai aumentar o tempo sob tensão, diminuindo até inclusive um pouco do peso, para tentar fazer que exista uma consistência de contração nesse ponto de 90 graus. Agora a gente chega no quinto e último exercício, o leg press,
a gente pode colocar uma outra técnica de intensificação para finalizar o treino. Aquela pessoa que gosta ali do pump, aquela pessoa que gosta de sentir o músculo um pouquinho exaurido, aquela pessoa que gosta de um aumento da sudorese. Então, puxa, vamos usar isso ao nosso favor, né? Leg press, eu posso prescrever 4 séries também, né? 4 séries. Só que essas 4 séries, eu posso colocar, por exemplo, 2 séries de 12 mais 2 séries de drop set. Olha que legal. 2 séries de 12, um pouquinho mais volume, já que é um exercício que ela gosta de fazer, então vamos jogar um pouquinho mais de volume para ela fazer mais repetições. E depois eu boto 2 séries de drop. Quando chegar nessas 2 séries finais, a terceira e quarta série, você vai reduzindo o peso ao longo das repetições. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu posso pedir para ela fazer 10 repetições e vamos supor que ela esteja fazendo essas 10 repetições com 100 quilos, ok? Um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo hipotético. Acabou essas 10 repetições, eu vou lá imediatamente, retiro 20 a 40% do peso, então posso pensar que agora ela vai fazer 10 repetições com 80 quilos, sem intervalo, tá? Sem intervalo. Acabou, eu posso pedir para ela fazer mais 10 séries com 20 a 40%, até 40% de redução de peso, da intensidade absoluta. Vou pensar numa redução de 25%, que vai dar 60%. Então, a mulher vai lá, se posiciona no leg press, eu, professor, estou lá com ela, né? Vai, 10, fez 10, acabou 10, tira peso, de 100 para 80, faz mais 10, acabou 10, faz mais 10, com 60, depois de ter tirado o peso. Isso aqui a gente configura como uma série, tá? Tem discussões se isso é contado como 3, na minha opinião deve ser contado como 1, porque não teve intervalo. A partir do momento que não se tem intervalo, deve ser contado como uma série, porque não tem intervalo. O intervalo é o que determina a conjugação das séries. O que são 2 séries? São conjuntos de repetições com intervalo entre elas. Se aqui não teve intervalo, teoricamente não deveria ser contado como 3 séries, e sim como uma série. É uma série de 30. Aqui é uma série de 30. Apenas teve ali uma pequena parada para a redução da intensidade, para o ajuste do peso. Mas, de fato, foi feito como se fosse uma só. Mas vocês vão ver autores que vão dizer que isso aqui é 3 séries. Na minha opinião, não. Na minha opinião, uma série. Porque, inclusive, se você contar como uma, vai bater o volume total como 20. 5 exercícios, 4 séries, 20, que remete ao começo da aula, que eu falei para vocês que eu ia colocar ali 20 a 24 séries. Assim, então, nós temos uma mulher que terminou o treinamento com um dos exercícios que ela mais gosta de fazer, com um volume alto, que é a partir de um método chamado drop set, que existe a redução controlada da intensidade do peso, entre 20% a 40%, conforme a literatura científica, e ela sai como se fosse ter feito o treino mais prazeroso da vida dela, e ela esqueceu que fez agachamento de terra, beleza? Então, a gente consegue concluir aqui uma proposta de treinamento, né, com vários métodos de treinamento, e que esses métodos de treinamentos têm embasamento na literatura científica e que, para quem está fazendo, tá, pessoal, uma pessoa leiga que está fazendo, atendida por nós, pensando numa mulher, né, seja no personal, seja no estúdio, seja numa academia, enfim, seja no condomínio, né, no prédio onde vocês atendem, isso aqui é algo espetacular. Ela vai indicar você vai ter mais alunos. Agora é uma opinião minha, Moacir, tá? Uma opinião minha, Moacir. Full body, na minha opinião, é uma das melhores estratégias que tem de fracionamento de treino. Porque você pode fracionar o full body. Pensando na pergunta do Natan, eu vou responder a pergunta do Natan, tá? Você pode fracionar o full body 3 vezes por semana, então vocês sabem que a gente responde o que vem perguntado aqui, né? 3 vezes por semana. Eu posso fazer um full body que está relacionado não só a todos os grupamentos musculares serem trabalhados, mas você pode fazer full bodies distintos. Porque é o seguinte, antes de falar do full body, eu preciso dizer para vocês que um treinamento 3 vezes por semana, ele pode ser fracionado em A, B, C. Concordo comigo? Sim. Tem 3 vezes na semana para treinar, eu posso fazer um treino na segunda-feira. Vamos pensar que é segunda, quarta e sexta? Pode ser? Segunda, quarta e sexta. A terça, quinta e sábado, segunda, terça e quinta, tanto faz. Segunda, quarta e sexta. Isso aqui
pode ser A, B, C. Onde eu posso no A treinar peito e tríceps, no B, costas e bíceps, no C, perna e ombro. Eu tenho um ABC, ok? Eu posso treinar este meu aluno em AB, onde funciona legal para mulheres, já que o tema é mulheres, né? Membros inferiores e membros superiores. É claro que a gente não joga só por semana, né? Então, por exemplo, assim, na segunda fez MI, na quarta MS, na sexta MI. Na segunda da semana que vem, MS, na quarta MI, na sexta MS. Então, aos pares vão sendo equilibrados, ok? Ok. Eu posso fazer também o full body, não é verdade? Posso fazer também um treinamento full body. Mas o que eu gosto de fazer, eu, Moacir, aí é uma opinião minha com embasamento científico, é que o full body, principalmente para mulheres, e eu tenho alguns cases disso aqui, ele funciona muito bem, o full body A, B, C. Aí você se perguntando o seguinte, tá, peraí, moça, deu tela azul do Windows aqui. Pã, deu tela, calma, peraí. Como assim um full body ABC? Quando a gente estuda a musculação na graduação, tá? A gente tem que pensar que alguns conceitos eles são distorcidos. Quando eu falo A, B, C, eu não estou simplesmente falando que existe um fracionamento da musculatura no sentido de que aqui serão uns, aqui outros, aqui outros. Eu estou dizendo que aqui vai ser diferente, aqui vai ser diferente e aqui vai ser diferente dos outros treinos. Eles serão distintos entre si. Quando eu tenho essa divisão aqui alfabética, eu estou dizendo simplesmente que aqui vai ser diferente de aqui. E aqui vai ser diferente de aqui. Eu não estou dizendo que os músculos serão diferentes. Eu estou dizendo que os treinos serão diferentes. Tá, e qual que é a diferença disso tudo? A diferença é o seguinte, meus queridos amigos. Vamos pensar o seguinte, tá? Treino A. Full body para uma mulher, ok? Leg press. Supino, barra. Puxador, triângulo. Stiff, bíceps, barra, reta. Tríceps, polia, corda. Desenvolvimento com halteres. Então, eu tenho 1, 2, exemplo, tá? 3, 4, 5, 6, 7. Um pouquinho mais de foco em membros inferiores. Esse é o treino A. Posso navegar nos métodos. Aqui eu posso botar uma pirâmide crescente. Aqui no supino barra, eu posso propor a minha aluna fazer uma pirâmide decrescente. Aqui no puxador triângulo, eu posso propor um pico de contração. Aqui no stiff eu posso propor umas séries múltiplas básicas tradicionais. Bíceps barra reta eu posso propor também umas séries múltiplas, só que com alto volume. No tríceps polia corda eu posso propor um drop no fim. O desenvolvimento com halteres eu posso propor um altíssimo volume como 3 de 20. Exemplo. Isso seria um full body treino A. Além dos meios, eu trabalhei com os métodos, né? Então aqui eu tenho os meios, lá eu tenho os métodos. Tá, show de bola. E o treino B? Como que seria o treino B, então, pensando no full body? Muito simples, né, galera? Ao invés de fazer um leg press, a minha aluna vai fazer um terra. No treino B, na quarta-feira. Ao invés do supino reto, ela vai fazer um crucifixo inclinado. Ao invés do puxador triângulo, ela vai fazer uma remada triângulo. Ao invés de fazer um stiff, ela vai fazer, por exemplo, um afundo. Ao invés do bíceps barra reta, ela vai fazer um bíceps polia. E assim por diante. Então, existe o que é a configuração do full body, que é estimular os principais grupamentos musculares no treino, na mesma sessão, só porque eu modifiquei no treino B. Porque não é mais o leg, é o terra. Não é mais o supino barra, é o crucifixo. Não é mais o puxador triângulo, é a remada triângulo. Não é mais o stiff, é o afundo. Não é mais a barra reta no bíceps, é a bíceps polia. E no C eu faço a mesma coisa no sentido de mudar os exercícios para não serem iguais ao A e B e configurar-se o C. São 3 treinos distintos?
Eu posso padronizar os métodos, posso mudar os métodos, posso fazer o que eu quiser. Moral da história. Para uma mulher que é mais tendenciosa à monotonia, aquela mulher que se desmotiva fácil, aquela mulher que é um pouquinho mais difícil de lidar, aquela mulher que é mais resistiva a alguma coisa, isso aqui funciona muito bem. Por quê? Porque parece que ela está fazendo coisas diferentes todo dia. E na verdade, a gente sabe que ela está fazendo 4 séries para quadríceps, 3 séries para peito, a gente sabe disso. Só que para a pessoa que está executando, ela assim, caraca, eu estou fazendo todo dia um treino novo. Não tá. Não tá. O que ela está fazendo são meios diferentes para trazer essa aluna para uma maior aderência. Isso aqui funciona bem, tá? Documentado pela literatura. Tem vários artigos que mostram isso. Um clássico do artigo que mostra isso, que eu já fiz live aqui no canal sobre isso, é o artigo do Brigato e colaboradores de 2019. Brigato não, desculpa, o Zaroni. Zaroni e colaboradores de 2019, que ele mostra isso aqui. Sobre o full body, ABCDE. Pois é, comparado com o método Blitz. Você pode fazer isso? Pode. E aí você vai jogar com a periodização do treinamento. Tá vendo esse treino aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Olha bem isso aí. Eu poderia colocar isso como um treino da segunda-feira, mas eu posso colocar isso como uma semana, ok? Como se fosse os 3 primeiros dias. Os 3 primeiros dias, ou seja, os 3 dias de uma determinada semana, a minha aluna, a Maria, vai fazer só isso. Só isso aqui. Na segunda semana, eu posso pedir para ela fazer terra, crucifixo inclinado, remada com triângulo, né? Ao invés de puxador, afundo, bíceps polia. Ou seja, eu faço um full body ABC, mas periodizado ao longo das semanas, nos microciclos, como alguém perguntou para mim aí. Você vai identificando tudo isso de acordo com o seu aluno. Por isso que não tem uma verdade única exclusiva. Existem as diretrizes, os guidelines, os guias que vão nos nortear para poder utilizar isso em pró de nós mesmos. Tem que pensar na gente, cara. Precisamos ganhar dinheiro, precisamos ter alunos, precisamos pagar a conta, o aluguel, a luz, condomínio, carro, enfim, Netflix, blá, 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 blá. Precisamos. Então a gente tem que atender o nosso aluno com crivo científico, se preocupando com o bem-estar do aluno, sabendo que tudo isso faz total diferença. A simples ordem dos exercícios pode fazer a diferença no bem-estar do seu aluno. Se seu aluno saiu contente do treino, feliz, realizado, realizada, nesse caso aqui mulher, né? Ótimo. Muito provavelmente ela vai voltar. É isso que a gente tem que pensar. Quando a gente observa um cenário de saúde, estética, bem-estar, né, qualidade de vida, etc. Esporte é outra coisa. Esporte tem que fazer e deu, acabou, é sangue no olho, é burdoada e deu. Agora, saúde, qualidade de vida, a gente tem que pensar em cumprir um volume determinado de trabalho para que haja uma resposta fisiológica, psicológica e física, só que nós podemos utilizar as estratégias para que a gente tenha esse aluno com nós o tempo todo. Beleza? Deixa o like na confiança. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero ter contribuído de alguma forma aí com o conhecimento de vocês. Contem comigo no que precisar. Um forte abraço, um excelente final de semana para todos vocês. Tamo junto e até a próxima live. Obrigado, valeu!